Viver pelo sobrenatural é a única forma de viver uma vida abundante. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em dias de insatisfação, ocultismo, religiosidade estéril, orfandade, ansiedades e doenças emocionais, a vida pelo Espírito é um antídoto contra todas as tempestades que intentam invadir o nosso coração e roubar nossa capacidade de confiar. Não é apenas sobre cegos enxergando ou surdos ouvindo, mas também sobre encontrar paz em meio às adversidades e força em meio às tempestades. O avivamento de Deus quer inundar o seu coração, pois tudo começa em você. O Espírito Santo está entre nós e Ele quer nos encontrar onde você está, para uma jornada pelo Espírito até o Pentecostes. A igreja está ativada e preparada para viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma jornada de 5 semanas até o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre o poder sobrenatural da generosidade. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. O sobrenatural é aqui e agora. Você está pronto para começar? A vida sobrenaturalmente abundante. Vamos dizer o mote, o tema dessa série? 1, 2, 3. A vida sobrenaturalmente abundante. Mais forte. A vida sobrenaturalmente abundante. Aleluia. A plenitude do Espírito Santo não é para alguns. Aliás, a gente tem ensinado aqui no ano sobrenatural, 2024, ano sobrenatural na Igreja da Cidade, que o sobrenatural precisa ser natural. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus e hoje celebramos a vinda, a descida do Espírito Santo, e você passou a ser, então, influenciado pelo fluxo do céu. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Todos os que escolhem receber e crer ganham a bênção de se tornar, segundo o texto de João 1,12. Contudo, aos que o receberam, quem? A Jesus. Aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa palavra no original é exousia. Você ganha uma representação legítima e validada pelo céu. Agora, por você ter recebido Jesus e tendo crido no seu nome, você é co-herdeiro em Cristo Jesus. Você está assentado nas regiões celestiais. Você é rei e sacerdote, nação santa, povo adquirido. Ei, você não é qualquer um. Você carrega o céu. Aleluia, aleluia. No Salmo 23:6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Como o Elton ministrou aqui no momento da intercessão, as bênçãos irão nos perseguir. É a promessa do Salmo 23, em nome do Senhor Jesus, esse ano sobrenatural, as bênçãos irão te perseguir e você vai colecionar milagres em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que a partir desse mês do ano haja uma aceleração do poder e da fluidez do céu na sua vida, e que as promessas de Deus, enfim, se cumpram na sua história e na sua jornada. Aleluia. Olha só que interessante, o ecossistema de uma vida sobrenatural é composta por temas que nós ministramos nessa série, e você pode ir no YouTube depois e rever todas elas. Nós falamos de adoração, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre votos espirituais. Que mensagem sobre votos espirituais eu, se fosse você,
revi essa mensagem, porque nós sempre seremos a consequência dos nossos compromissos com Deus. Sempre, sempre. Ninguém rompe espiritualmente sem compromissos com Deus. E a Bíblia fala de votos espirituais. Então, quando a gente está no ambiente com essas vivências, o resultado disso é a generosidade. Querido, você vai apertar os cintos agora, porque a mensagem é forte. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Tudo na santa paz. Se você é um adorador, você será generoso. Se você é alguém que ora, você será generoso. Se você é alguém que jejua, você abre espaço para o senhorio de Cristo na sua vida, inclusive nas suas finanças. Então, você não deve dar por pressão, por culpa, por medo, por ritos, mas como uma resposta a tudo aquilo que Jesus fez e continuará fazendo na sua vida. Quero ler com você, na introdução dessa mensagem, o poder sobrenatural da generosidade. Nesse domingo de Pentecostes, o texto de João 12, nós vamos ver uma mulher dando o que ela tinha de melhor aos pés de Jesus. É chocante, mas é poderoso. Deixa a gente perplexo, mas é ativador, é transformador. E o texto é quando Jesus é ungido em Betânia. E o texto está assim: 6 dias antes da Páscoa de Jesus, João 12, 1, chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, ó generosidade, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume, ou com um ato de generosidade de Maria. Você percebeu a informação do texto? Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Quem reconhece o que Jesus fez, não abre só o coração não, abre o bolso também. Quem está comigo aqui? Mas um dos seus discípulos, ao ver Maria derramando aquele nardo puro e caro nos pés de Jesus, sobre Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, e um denário representava um dia de um trabalhador comum. Ele, Judas, não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Simplesmente Judas, ele roubava o dinheiro do ministério de Jesus. Pasme você. Então o pastor Carlito sempre diz uma coisa, né? A generosidade, essa liberdade em reconhecer o que Deus tem feito em nossa vida, ela é algo poderoso em nós, mas pode trazer uma retaliação e crítica de quem não consegue viver esse estilo de vida. Na sociedade, o verbo é reter. No reino de Deus, o verbo é dar, entregar. Aleluia! Por que a gente celebra o Pentecostes, igreja? Porque o Pai deu o que tinha de melhor. Jesus Cristo de Nazaré, de unigênito, ele passou a ser primogênito. E por causa desse Jesus, ele foi assunto aos céus e enviou o seu Espírito Santo. E o reino de Deus
começou e começa na vida dos seus filhos. Quanta generosidade, quanto amor, isso é abundância. Tem um provérbio antigo, popular, que diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que doei, eu tenho. Queridos, antes de vir para cá, nessa semana, eu estava orando por você, por todas as nossas igrejas, pedindo: Senhor, como é profético, no domingo de Pentecostes, uma mensagem sobre essa. O contexto do Rio Grande do Sul, uma mensagem como essa. A igreja da cidade, ela tem sido assim. Eu tenho certeza absoluta que o que tem acontecido em nossa igreja nestes anos, nosso pastor, nossa pastora, quando chegaram aqui, eu já estava aqui. Vou fazer 50 anos, dia 31 de maio. Não parece, né, irmãos? Graças a Deus. Eu sempre fui dessa igreja. As pessoas falam: pastor, você fala tão apaixonado da igreja. Eu sempre fui daqui. Eu sei o que essa igreja fez na minha história. Eu sei o que essa igreja passou para chegar até onde chegou. Antes uma igreja tradicionalista, depois uma igreja contemporânea. Agora estamos construindo uma comunidade profética, onde todos podem ouvir a voz de Deus. Aleluia! Aqui os filhos profetizam, os jovens, eles têm visões, e os velhos sonham. Aleluia! Aleluia! E o nosso pastor, quando ele chegou aqui com a nossa pastora, nós éramos 600 pessoas, um grupo de famílias. Basicamente nós batizávamos os filhos dos crentes. Não éramos uma igreja para fora. E a generosidade entrou no nosso coração. Eu lembro que ele disse o seguinte: não sei o que vai acontecer com a gente, mas nós vamos amar o reino, os pastores e as igrejas. Hoje só a Rede Inspire, 1.500 igrejas de diversas denominações, e a nossa igreja. Você sabia que todos os pastores dessa igreja têm uma agenda de doação, abençoando a Rede Inspire, fora o que nós fazemos na nossa rede de igrejas? Por quê? Porque a essência dessa igreja é doar. É doar. É por isso que nós estamos aqui num bairro importante da nossa cidade, com a nossa fábrica de vida, levando um social numa realidade que precisa de Jesus e de ajuda. Porque o reino é pão, o reino é salvação, o reino é ativar e mudar o destino das pessoas, é transformação social, é missões aqui até os confins da terra. O dinheiro, na verdade, é um teste. Toda vez que você doa, você se parece com Jesus. Jesus certa vez disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Você é uma cópia de Jesus. Você é Jesus aqui. E Jesus é tão Jesus, e Ele é tão extraordinário, que Ele se revela em você de uma forma, em você de uma outra forma, em você de uma outra forma. Aleluia. E o nosso ajuntamento é o corpo para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Então você não doa só seu dinheiro. O estilo de vida de um cristão sobrenatural, a gente doa o nosso tempo, a gente doa o nosso voluntariado, a gente doa a nossa capacidade intelectual. Não combina, querido, você ser extraordinário dessa portaria para fora e aqui você ser mais um. Deixa eu dizer uma coisa: tem um negócio que a gente encaixa aí na cadeira, você não vai conseguir ficar parado nessa igreja. Eu te contei esse segredo agora. Porque todas as vezes que você se encontrar num grupo maior, em grupos etários e por assuntos, e nos grupos menores, nas casas, você vai ser sempre alguém que vai receber algo para você, mas você vai ser ativado para repartir algo imediatamente. Porque a vida cristã é receber, se regozijar e repartir. Aleluia, aleluia. Estamos orando tanto por avivamento.
Quantos querem ver a igreja do Senhor Jesus no mundo avivada? Quantos querem ver? E o nosso pastor sempre diz, avivamento não é só quando o fogo cai. Você sabe, né, irmão? Eu sou canela de fogo, né? Eu gosto de fogo. Você gosta de fogo espiritual? É bom demais, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é viciante, meu Deus, é forte. Mas a verdadeira espiritualidade, ela tem que tocar nas realidades onde as trevas habitam. Avivamento é colidir com as trevas, fincar a bandeira do céu e dizer, o reino chegou. O reino chegou na família, o reino chegou na educação, o reino chegou na cultura e no entretenimento. O reino chegou nos montes modeladores da sociedade. O reino chegou. Não existe você dar a sua vida para Jesus e não dar os seus recursos para Ele. Não existe. A gente vê na Bíblia um texto emocionante dos cristãos das igrejas da Macedônia. A igreja patriarcal em Jerusalém começou a passar necessidade e Paulo começou a fazer um tempo de oferta para essa igreja, onde tudo começou. E então ele diz o seguinte para os cristãos de Corinto, sobre essas igrejas da Macedônia, destacando o coração generoso deles. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, eles não tinham como ajudar, mas eles ajudaram de forma extravagante. Pois dou testemunho de que eles eram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles os suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Uau! Se você der apenas sobras para Deus, isso significará esmola. O próprio Davi disse, eu não posso dar algo que não me custe nada. Deuteronômio 8:18, é só Ele que ativa a prosperidade na nossa vida. Olha que texto forte, recebe isso aí. Eu não sei o momento seu financeiro, mas recebe isso aí. Lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A resposta para a sua espiritualidade generosa, para a abundância de Deus na sua vida, para a sua prosperidade à luz das Escrituras, está em Deus. E a presença de Deus, ela transforma escassez em abundância e fartura. Irmãos, orem por mim. Minha filha vai se casar, né? Estou emocionado. Vai casar com aquele rapazinho que fez a intercessão aqui, aquela bênção. Seguinte, vai casar muito melhor que eu, quando eu casei. Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma geração vai conquistando um novo nível de prosperidade e deixando herança para outra geração. E não vai parar até que o Senhor Jesus venha. E eu profetizo que ninguém da sua casa vai para uma nova fase da sua vida sem uma herança, sem um impulsionamento, sem provisões sobrenaturais. Aleluia, aleluia. Então nesse texto que nós lemos, de Maria, tem um personagem chamado Judas. Queridos, cuidado com o avarento. O avarento, ele tem uma vocação para trair. Judas traiu, porque ele era avarento. O avarento, ele traz uma contaminação para a sua vida. E ele passa a ser infiel em todas as áreas. É um processo. Se isso não for interferido pelo céu. Então nessa passagem, diz o texto, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Tem um texto que a gente não gosta muito não, Malaquias 3. Em Malaquias 3 diz que
quem não dá o dízimo é difícil, né? Você sabe, é ladrão, querido. Se eu não tenho o meu coração fiel e generoso, qual é a minha diferença de Judas? Pastor, que isso? Ué, essa é a lógica. Quando você traz para o altar, você está trazendo para os pés de Jesus. Você não pode meter a mão na bolsa daquilo que é de Jesus. A Bíblia é enfática, diz que isso é roubo. Nós não somos ladrões. Existem dois corações citados aqui. O coração generoso é o coração e o coração egoísta. E o que revela a intenção de cada um é só uma coisa: dar, esse verbo. Então eu quero trazer 3 princípios para a gente orar. 3 princípios a respeito da generosidade, para que a sua vida sobrenatural tenha essa consequência natural. Que você tenha unção no seu coração, mas também nas suas mãos. Primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo. O que as crianças pequenininhas começam a dizer logo de início? Meu, é meu, é meu. A gente tem que orar pelas nossas irmãs e irmãos que ajudam no berçário. É emocionante. É natural. Agora olha que interessante. Deus está dizendo em Malaquias que os dízimos pertencem a Ele. Ele está olhando para nós dizendo assim, né? Pegando os dízimos assim, é meu. É meu. Fazendo assim ainda, negócio, é meu. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então o egoísmo, a avareza, o reter, traz confusão e toda espécie de males. Paulo adverte isso lá nas cartas também. Então, o inimigo da generosidade é o egoísmo. E o dinheiro, como eu disse anteriormente, é um teste. Em Lucas 16 tem um texto intrigante que diz que se nós não formos fiéis às riquezas deste mundo, nós não receberemos as riquezas espirituais. Então o dinheiro é um teste de confiabilidade. Quando você gere o seu dinheiro da forma como Deus quer, você está apto para receber bênçãos e capacitações espirituais. Deus vai confiar algo do céu para quem administra bem os recursos da terra. O dinheiro pode te promover ou te estagnar. Depende da sua escolha. E qual é a nossa motivação em dar? 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação. Pois Deus ama a quem dá com alegria. Vamos repetir essa última parte do texto? Pois Deus... De novo, pois Deus... Vamos aplaudir essa palavra? Aleluia, 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 aleluia. Que a alegria do Senhor acompanhe a sua obediência. Aleluia, vai ser uma explosão espiritual. Então nesse texto, e tudo que a gente disse até aqui, nós temos 2 premissas básicas. Primeiro, você precisa fazer do dízimo uma primícia. Precisa ser o primeiro a ser entregue. Quando você recebe os seus rendimentos, primiciar é separar uma parte como a primeira, os 10%, e entregar ao Senhor. Quando você faz isso, você consagra todo o restante, inclusive com uma bênção para que você possa ter proteção espiritual nos seus recursos contra os gafanhotos, simbolizando na Bíblia demônios que querem
devorar a nossa lavoura ou a nossa colheita. Então, rapidamente, recebeu, repassou. Não é seu, é de Deus. Eu tenho uma frase que é a seguinte: quem dá dízimo não dá nada, entrega, porque pertence a Deus. Quem dá oferta dá alguma coisa. Você deu, mas na verdade você só entregou. Mas Deus, Ele recebe e te abençoa. E precisa ser dado com alegria. Querido, em nome de Jesus, ressignifica constantemente, pedindo para o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais e queimar o seu coração por tudo aquilo que Jesus fez por você, para que você não retenha, para que você viva uma vida de gratidão, para que você ande no modo celebrar e repartir. Lembra do jovem rico? Jesus disse para ele: olha, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. E dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Não passou no teste. Você sabe que eu escrevi um livro chamado Derrote de Mamon. Em Mateus 6, 24, em Lucas 16, 3, está assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, tem hora que as coisas começam a ficar tão complicadas, do nada, nas finanças. Você tem que entender que é uma guerra espiritual, que atinge até os fiéis. E você precisa se lembrar das promessas e profetizar o céu. E você precisa continuar obediente. E você precisa de estratégias espirituais para que você possa vencer essa estação. Outro princípio a respeito da generosidade: a real generosidade é extravagante. Diga assim: extravagante. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Gente, é tão bom você ir na casa de alguém, tomar uma refeição, não é? E quando você percebe que a pessoa está querendo te receber mesmo, com generosidade, dando o melhor, né? Tirando aquele corte, né, Paulo? Premium. E repartindo ali, ó, com todo mundo. Davi foi extravagante. A oferta que ele juntou para a construção do templo, vide 1 Crônicas 29, seria equivalente a 21 bilhões de dólares, segundo o especialista nesse assunto, Robert Morris. Uma viúva entregou 2 moedas no altar, e o próprio Jesus apontou sua oferta como extravagante, porque tem mais a ver com o coração. E Maria Madalena, uma outra Maria, ofertou 300 denários. Ali, também aos pés de Jesus. Você seria capaz de dar uma oferta extravagante e marcar a sua história? Queridos, nós só chegamos até aqui com a igreja neste nível de influência e estrutura também por ofertas da viúva, e cada um na sua perspectiva de extravagância. Tem histórias de ofertas aqui radicais. E sabe o que eu tenho visto nesses anos? Ninguém ganha de Deus. Existem 3 níveis de doações: dízimos, ofertas de amor, honra, gratidão social, missional. Por isso que nós temos a oferta farol, que envolvem esses aspectos aqui, ok? Mas também tem a modalidade da oferta extravagante. Extravagante. O que você já fez de extravagância nesse sentido
desde quando você se entregou a Jesus? Você tem testemunho nessa área? Muitos irmãos têm. Você é convidado para ir para novos níveis. E olha que interessante, como que você passa de nível? Sendo fiel no nível que você está. A fidelidade aos dízimos vai provocar o seu coração a uma nova oportunidade, incluindo as ofertas. E aí, os dízimos, as ofertas, você vai ser levado para um outro nível, em estações específicas, de ofertas extravagantes. Você acredita que nos Estados Unidos há uma estatística que cerca de 5 a 7% dos cristãos, eles dão os dízimos como deveriam. Quanto será que é o percentual aqui no nosso meio agora? Quem, por exemplo, precisa levantar a mão não? Quem, por exemplo, aqui no nosso meio está sendo fiel no seu dízimo desde janeiro? Por exemplo, não precisa levantar a mão. Não precisa nem levantar a mão para eu terminar bem a mensagem aqui. Tem algumas pessoas que não têm Jesus que vêm a esse lugar. E eles dizem assim: como vocês fazem para manter tudo isso aqui? Porque as pessoas têm noção. Cara, a gente anda, não encontra um papel no chão. Isso custa. Isso custa uma cultura, porque se você ver, você pega, eu sei. Mas a gente precisa também ter profissionais. Eu costumo dizer que dar o dízimo na igreja da cidade já começa por você ser uma pessoa inteligente, que percebe as coisas. O que as nossas crianças recebem, os nossos adolescentes, a nossa juventude, a nossa estrutura de esportes, o nosso social, o nosso missional. Nosso pastor abriu mão da sua agenda para estar lá, em um barco, no Rio Grande do Sul. É surreal, mas é o nosso estilo de vida. E em terceiro, quando estão comigo, vocês estão tão silenciosos. Terceiro, existe recompensa na generosidade. Ufa, pastor, agora chegou uma parte que eu curti. O texto diz: quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E a Bíblia diz que nem um copo de água dado a um pequenino será esquecido. Como Deus é bom. Ele não precisava recompensar, mas Ele recompensa a nossa obediência. Deus é extraordinário, é um Pai de amor mesmo. Ele destaca a nossa obediência e abençoa, para nos motivar o caminho da obediência, que é o caminho da bênção, que é o caminho da fé. Queridos, em nome de Jesus, que se ainda essa é a última fronteira na sua vida para você romper como um discípulo de Cristo, que nesse domingo de Pentecostes o seu coração fique completamente liberto do materialismo, porque Deus quer ser aquele que vai suprir você sobrenaturalmente, que você passe a descansar no seu cuidado, em nome de Jesus, a partir de hoje. Olha a lei espiritual, que é a própria lei da agricultura: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu profetizo sobre a sua vida: você vai semear com fartura, porque 2024 é o ano sobrenatural, e você vai colher fartamente, exponencialmente, em nome de Jesus. Gálatas 6:8: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em João 12 tem uma outra informação sobre aquela mulher, Maria. Ela não ganhou nada imediatamente como recompensa, mas Jesus só disse algo sobre ela: Maria, essa história será contada para sempre. Uau! A sua generosidade levanta o verdadeiro legado.
texto diz, eu asseguro, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A memória do generoso é lembrada e honrada. A memória do avarento é esquecida e ignorada. Pessoas com o coração agradecido são generosas e deixam um legado. Eu destaquei anteriormente que Maria estava ali naquele contexto também, com certeza, adorando e agradecendo a Jesus pelo milagre que aconteceu com o seu próprio irmão, que foi ressurreto dentre os mortos. Em Efésios 2 diz que espiritualmente, antes de termos Jesus, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lázaro recebeu uma ressurreição física, a gente recebeu uma ressurreição espiritual que toca também no nosso físico e por toda a eternidade, tocará no nosso físico e por toda a eternidade. Então a nossa resposta é generosidade. Ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Deus não recompensa a quantidade, mas recompensa a atitude do coração. O Salmo 116, 12 está assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, ou por toda a sua bondade para comigo? Davi responde nos 2 versos seguintes, olha que lindo: tomarei o cálice da salvação, vida de fé, invocarei o nome do Senhor, vida de adoração, e pagarei os meus votos ao Senhor, fidelidade e generosidade. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios recebidos? Você recebe essa palavra no seu coração? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.